Conversando ainda sobre sobrevida, para a gente tentar resolver esse problema que a gente viu do tempo, de como que a avaliação de sobrevida acaba sendo difícil de ser feita pelos pacientes que saem, pelos pacientes que não estão ainda o tempo adequado na coorte, a gente pode usar a curva de Kaplan-Meier, que ela não dá sobrevida com toda a exatidão do mundo, mas ela permite que a gente faça esse tipo de estimativa dentro do contexto que a gente está estudando. A gente começa com esse exemplo que no início a gente está aqui no 3º ano do estudo e a gente tem 20% de sobrevida até então e 8 pacientes sendo estudados. O que a gente vai fazer? Para a gente ver a sobrevida nesse momento, desses 8 estudados, 3 saíram do estudo e agora a gente tem que avaliar a sobrevida. Se tinha 8 e 3 saíram, a gente tem 5 pacientes de resto. Desses 5, um paciente morreu. Então, vai ser ele que vai entrar aqui como paciente morto no meu estudo de sobrevida. Então, um paciente morto em 5 em risco, então eu tenho 4 vivos de um total de 5 pacientes possíveis. Isso vai me dar 4 dividido por 5, 80% de sobrevida. Ou seja, nesse ponto aqui, a minha sobrevida é de 80%. O que eu vou fazer então? Antes eu tinha 20% de sobrevida. Então, a minha nova sobrevida vai ser 20% de 80%. O que é 20% de 80%? 0,8, que corresponde a 80%, vezes 0,2, que vai dar 0,16%. Então, a sobrevida nesse ponto aqui, ela vai estar em 16%. Então, a sobrevida em 4 anos, que é o que eu estou apontando aqui, é 16%. Agora, eu vou para um próximo momento. Eu tenho 16% de sobrevida e 4 pacientes ainda vivos, porque o que morreu vai sair do estudo a partir de agora, e 2 que vão sair do estudo porque não quiseram mais participar, foram censurados por algum motivo. Então, agora a gente vai ter 2 pacientes que vão continuar no estudo nesse próximo momento que a gente vai estudar. Então, agora eu tenho 2 pacientes em estudo, 5 menos 1 morto, menos 2 censurados, dá 2, e um paciente desses 2 que está morto nesse momento, que morreu agora nesse momento que eu estou estudando, então ele vai entrar na minha sobrevida como um paciente que faleceu. Então, aqui, se eu tenho um vivo, um morto, um vivo, tem 2, 1 em 2, 50% de sobrevida nesse ponto. Como que eu vou fazer? Vai ser 50% da sobrevida que eu tinha antes, 50% de 16%. Então, 0,5 vezes 0,16, que é igual a 0,08, que vai ser 8% de sobrevida nesse ponto aqui. E aí eu poderia continuar essa curva para poder ir avaliando as sobrevidas ao longo dos anos. Curva de Kaplan-Meier dá a sobrevida exata? Não, mas ela consegue dar uma estimativa contornando aqueles problemas que a gente discutiu no slide anterior. Um exemplo aqui, só para a gente poder entender melhor. Não é necessário. E existem alguns problemas na hora que a gente vai discutir isso aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender. Quanto mais para o início, quanto mais perto do momento zero do meu estudo, mais confiável é aquela taxa de sobrevida que eu estou falando. Por quê? Imagina o seguinte, meu primeiro ano, eu tenho 100 pacientes e 5 deles falecem, 95% de sobrevida. Eu estou com a minha amostra inteira ali para eu poder trabalhar. Então, agora no meu segundo ano, eu tenho 95 pacientes, já perdi 5, aí saíram mais 15. Aí no meu terceiro ano sai mais 5 pacientes. Agora eu tenho 75 pacientes para poder trabalhar só. Então, de acordo com que meu estudo vai avançando, ou seja, quanto mais eu venho para minha direita aqui no tempo em anos, menos confiável fica o estudo. Quanto mais próximo do início do estudo, mais confiável está a sobrevida daqueles pacientes estudados, mais confiável é o valor da sobrevida. E uma coisa importante, que nunca aquele motivo que o paciente sai do estudo pode estar relacionado ao prognóstico dele. Por exemplo, vamos supor que o paciente que sai do estudo é aquele paciente mais saudável, que está mais tranquilo e que não quer mais fazer aquele tratamento. Opa, então ele não vai evoluir com óbito provavelmente, e a minha sobrevida, como ele saiu do estudo, pode ser jogada para baixo, enquanto se ele continuar, seria um paciente a mais para contar como vivo, como paciente que sobreviveu. Ao mesmo tempo, vamos supor que o paciente sai do estudo porque ele está muito doente e não consegue mais fazer o tratamento que o estudo propõe. Opa,
provavelmente ele talvez evolua com óbito, e isso vai ser um problema, porque ele não vai ser contado aqui, porque ele vai entrar como censurado, e não como um paciente que evoluiu com óbito e, consequentemente, não está entre a sobrevida, não está entre aqueles que sobreviveram. Então, isso é importante também. O motivo do paciente sair nunca pode estar relacionado com aquele desfecho que eu estou estudando, com o prognóstico que eu estou estudando. E ainda aqui, a gente fala de estimativa, porque vamos imaginar o seguinte: aqui eu só tenho um vivo. Então, no meu próximo cenário, minha população total de pacientes que eu vou estar estudando vai ser só esse paciente. Então, se ele evoluir com óbito, eu levo aqui a minha sobrevida para 0%, porque eu vou ter um paciente. Se esse único paciente morrer, minha sobrevida é de 0%. Mas isso provavelmente não representaria a realidade, porque só seria a realidade se todos esses censurados aqui também evoluíssem com óbito, que não estaria acontecendo. Então, a gente estaria aqui com uma sobrevida de 0%, que é um valor extremo, mas que não seria um valor verdadeiro. Então, isso que é importante a gente pensar, que essa sobrevida da curva de Kaplan-Meier, a sobrevida que a gente calcula, ela é uma probabilidade estimada do paciente estar vivo ou não. E não é necessariamente 100% de certeza a incidência cumulativa daquele desfecho. No caso aqui, o óbito, não é a incidência total do óbito desse paciente. E só uma coisa importante se destacar, a curva de Kaplan-Meier, quando a gente fala com esse nome, nós estamos falando de desfecho igual a óbito. Mas a gente pode usar ela para, por exemplo, desfecho é igual a paralisia de membros inferiores, sei lá. Isso também seria um desfecho possível de ser avaliado aqui. Mas, nesse caso, a curva ela geralmente não é chamada de curva de Kaplan-Meier. É o mesmo método, mas ela seria chamada de curva de sobrevida. Fatores prognósticos também afetam a curva de sobrevida, que seria mais ou menos o seguinte: a gente tem aqui um estadiamento de câncer e cada linha dessa aqui representa um grupo de pacientes desse estadiamento. Se a gente reparar, quanto mais inicial for o estadiamento, ou seja, a gente fez os fatores prognósticos, avaliou qual era o risco de óbito daquele paciente, a sobrevida vai sendo melhor. Quanto mais elevado for a situação, a sobrevida vai sendo menor. Então, nesse caso aqui, vamos supor que o grupo 1A, que tem 100 pacientes, ele teve 10 mortes. Então, a gente teve, nesse caso, 10% de prognóstico negativo e 90% de sobrevida. O grupo não 1A, que são todos os outros pacientes, vamos supor que ele teve 20 mortes. Nesse caso, a gente pode calcular a razão de azares, que é a probabilidade de um prognóstico negativo no grupo 1A. Então, aqui o prognóstico negativo aqui seria de 10%. E a probabilidade dividido pela probabilidade de um prognóstico negativo no grupo não 1A, que seria de 20%. Isso vai ser 10% dividido por 20%, 0,5, que seria a razão de azares, que é quase igual à razão de chances que a gente viu lá atrás. A diferença é que aqui a gente está procurando desfechos negativos, certo? Então, a gente trata como razão de azares.